Câmara dos Deputados concluiu a votação das emendas do Senado ao texto do novo regime fiscal, que substituirá o atual teto de gastos. A proposta agora será enviada à sanção presidencial. Para falar mais sobre os principais destaques da emenda, a gente convidou o deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro e líder do partido na Câmara, Altineu Cortes. Tudo bem, deputado? Como sempre, muito obrigado pela sua gentileza. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Bom, deputado, antes de falar especificamente sobre a aprovação, o que o senhor achou, eu queria perguntar em relação ao PL. Alguns integrantes do partido votaram a favor do arcabouço. Eles devem sofrer algum tipo de sanção ou eles foram liberados para votar como queriam? Na realidade, na votação de ontem, a bancada foi liberada porque existiam dois temas que tratavam de situações bastante específicas, ficando excluído, e muitos deputados da bancada são ligados à educação e apoiam a educação, e entenderam que nesse momento, já no primeiro momento, existia uma discussão sobre a retirada do Fundeb. Então, quando o Fundeb retorna com a possibilidade de ficar excluído, a maioria da bancada apoiou essa decisão. E o outro ponto também muito importante foi a questão do GDF, do fundo do GDF, do Distrito Federal. Nós temos dois deputados muito queridos na bancada, o deputado Coronel Fraga e a deputada Bia Kicis, que são aqui de Brasília, e fizeram um apelo à bancada. A ex-deputada e vice-governadora Celina Leão mostrou os números e as responsabilidades aqui e o quão esse fundo fora poderia causar prejuízos à administração do Distrito Federal, que cuida de Brasília, que cuida do Brasil. E aí, como isso estava incluído, a gente acabou liberando a bancada. E a votação, bastante deputados votaram a favor. Foi por isso. Agora, deputado, esses acordos provenientes dessas discussões entre líderes partidários, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que levaram justamente a essa votação de ontem, mantendo parte das mudanças que foram promovidas no Senado Federal, como o senhor destacou. Dentre os pontos que avançaram no Senado, que foram alterados no Senado e que não foram mantidos na Câmara dos Deputados, eu destaco a emenda do senador Randolfo Rodrigues, que possibilitava uma abertura de pouco mais de 30 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, claro, mediante a aprovação de um crédito suplementar, o que facilitaria a vida do governo federal em relação a despesas discricionárias, principalmente em relação ao PAC. Isso não avançou na Câmara dos Deputados e deverá ser discutido agora no contexto da LDO. Há algum direcionamento por parte da bancada do PL para que isso não avance também na LDO? Olha, é uma mudança do tempo de cálculo. Antes da pandemia, o cálculo era janeiro, dezembro. E depois, com a pandemia, mudou o cálculo no meio do ano, até julho. E essa é uma discussão que o governo está fazendo para que, com esse cálculo proposto pelo senador Randolph, teria um acréscimo de 38 a 40 bilhões de reais, já que no final do ano passado houve uma deflação, quando houve uma desoneração dos combustíveis no governo do presidente Bolsonaro e o preço dos combustíveis caiu, houve uma deflação. Se entra de julho para frente, então, do ano passado, até julho agora, o governo iria perder essa diferença da 38 bilhões de reais. Essa foi a discussão. Eu acho que ficou boa a solução de decidir essa questão na LDO. Foi uma questão técnica, obviamente o senador Randolph está fazendo o papel dele como líder do governo, mas a gente também acha prudente que possa olhar isso na LDO e não se tornar uma coisa fixa e não precise nunca mais ser apreciada pela Câmara Federal. Bom, temos agora as perguntas dos nossos comentaristas. Peço questões mais curtas, porque o nosso tempo está quase se esgotando aqui. Amanda Klein, você.
A gente precisa de muito tempo aqui com o líder. Líder, bom dia para o senhor. Líder, eu quero perguntar especificamente sobre a situação do presidente Bolsonaro. Tem duas notícias que chamam a atenção já no noticiário, nos veículos de comunicação dessa manhã. Primeiro, que a PF vai convocar para depoimentos simultâneos Jair Bolsonaro, Michele, Mauro Cid, Frederico Assef e outros assessores do presidente Bolsonaro no caso das joias. Essa é uma vertente de investigação. A outra é uma matéria exclusiva que o UOL traz falando que a Polícia Federal identifica em relatório o ex-presidente Bolsonaro como difusor inicial de mensagens de fake news, ataques contra instituições, urnas, vacinas de Covid-19 para aquele empresário Meyer Nigri que teria aí atribuição de espalhar para outros grupos de WhatsApp de empresários. Como é que o senhor vê esse cerco da justiça se fechando sobre Bolsonaro e a avaliação do aspecto jurídico e político? Olha, Amanda, você tocou num ponto muito importante, é um cerco. Me parece que, gostaria de usar uma palavra com respeito a todos os poderes e os profissionais envolvidos nessas investigações, mas parece uma perseguição. Querem construir uma pauta em cima do Bolsonaro, essa pauta não sai de cima dele, grande parte da imprensa quer ficar explorando isso. O Lula estava com um relógio lá de R$80 mil que não foi cadastrado. Ontem um jornal de grande circulação e importância no Brasil deu essa matéria e ninguém fala. Inclusive, eu encontrei um jornalista importante de uma outra emissora ontem no plenário da Câmara e eu falei para ele, eu quero ver se você vai falar do relógio do Lula, que não foi cadastrado. Enfim, você vê que discussão que o Brasil está, uma coisa dessa já foi explicado, ficam querendo estar... isso tudo é para querer diminuir o capital político do presidente Bolsonaro. O pano de fundo disso tudo é eleições de 24 e 26, é desgastar a imagem do presidente Bolsonaro. Enquanto as coisas mais importantes que a gente precisa discutir, a gente fica perdendo tempo com situações como essa. Eu acho isso uma perda de tempo. A gente sabe, semana passada teve apagão, tivemos aí falta de óleo diesel no mercado, o preço do combustível subiu, gasolina 26%, diesel 26%, gasolina 17%. A gente sente uma economia travada, sem dinheiro circulando, pessoas com dificuldades. Agora o desafio do Brasil para esse arcabouço fiscal que o governo colocou, que precisa de bilhões de reais de receita entrando, de onde vai vir essa receita se essa economia está parada, as pessoas estão sem dinheiro. Enfim, em vez da gente discutir o Brasil, fica-se essa discussão em torno de uma joia, disso ou daquilo. Bolsonaro entrou no governo, sempre repito isso, me desculpa, entrou com a caneta Bic, ele é um homem humilde. Então, esse desgaste de imagem não vai funcionar, entendeu? Cada vez ele fica mais forte politicamente. E é esse o interesse dos seus opositores. Eu acho uma perda de tempo isso. Seguimos falando com o líder do PL na Câmara dos Deputados, Altineu Cortes, agora com uma pergunta, deputado do Dávila. Bom dia, deputado. Deputado, vamos tratar aqui dos temas importantes para o país, como o senhor bem mencionou. O tema importante é o seguinte, esse arcabouço fiscal, o gasto público vai crescer acima da inflação. Isso significa que ou nós temos de reduzir despesa do Estado, ou vai ter que aumentar o imposto para a população. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não vai aumentar a carga tributária no Brasil. Então, quando é que nós vamos começar a ter uma discussão sobre a redução do gasto público? Um assunto que até o momento o governo não tocou. Pois é, Felipe, excelente a sua colocação. Essa também é a minha preocupação, porque essa regra fiscal foi feita com um otimismo enorme do governo. Onde é que vão vir essas receitas? Nós vamos votar aí a questão dos fundos inshore, offshore. Existem algumas votações importantes, mas de onde é que vão vir essas receitas que foram estimadas pelo governo? Nós vamos ter que aumentar imposto. E eu sempre falei isso desde o início. E o corte de despesas? A gente não vê anunciado um projeto, um programa no governo para cortar despesas. E mais, Felipe, problemas gravíssimos acontecendo nesse momento com os municípios. Tem uma quantidade enorme de municípios no Brasil que já não conseguem pagar as suas contas. O governo não está conseguindo executar o orçamento que nós votamos
Inclusive, na PEC da transição, o governo está com dinheiro. Nós demos condições ao governo e a máquina não está rodando. Hoje, se você perguntar a uma pessoa na rua, as pessoas estão sem dinheiro. Tem muita gente circulando, mas o dinheiro não está circulando. A economia não está circulando. De onde é que vai vir esse aumento de receita? E o controle dos gastos? São perguntas, e nós não vamos aumentar impostos, é óbvio, né? Isso acho que é um compromisso de toda a Câmara Federal. Eu estou bastante preocupado com isso, Felipe. O PL vai estar aqui para ajudar todos os projetos que forem importantes nesse contexto para fazer o Brasil andar, porque o Brasil, infelizmente, está parado. Existe uma fuga de investidores, uma fuga de capital do Brasil. A gente sabe, as últimas semanas todas, bolsas perdendo pontos dia a dia, inclusive foi recorde, 12 ou 14 ou 15 dias seguidos. Isso nos preocupa bastante. Deputado, agora Cristiano Beraldo faz a pergunta. Beraldo. Deputado, bom dia. A gente está vendo aí, como estamos falando aqui durante essa entrevista, que o governo está focado em gastar e não está fazendo o mínimo, o elementar para reduzir despesa, para que aí sobre caixa. Então, cabe à Câmara tratar dos assuntos que são mais relevantes para o Brasil. A gente viu isso na reforma tributária, que foi uma iniciativa da Câmara, que o governo tentou surfar a onda ali da aprovação. E essa semana o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou sobre a reforma administrativa, que é essencial, né? O mundo evolui e é preciso que a máquina pública também evolua, se modernize, fique mais eficiente e mais barata naturalmente. Tendo em vista essas negociações que estão sendo feitas em reforma ministerial, oferta para partidos importantes que até recentemente faziam um papel de oposição à esquerda, o senhor acredita que o governo terá base suficiente para impor as suas pautas e que algo tão relevante como reforma administrativa pode ficar para o depois, quer dizer, depois das eleições de 26? Olha, eu acho que o governo está construindo, sim, com a entrada aí do Partido Progressistas e do Republicanos no governo, com essas informações todas que circulam de acordos de ministérios, está construindo uma base bastante sólida. Mas é obviamente isso que você falou, Cristiano. A gente encarar a reforma administrativa, isso é um ponto fundamental. Mas também tem o seguinte, encarar a reforma administrativa é um ponto fundamental, importante, mas o resultado dela é um resultado político, é um sinal político para o mundo, inclusive sobre investimentos no Brasil, a segurança que o Brasil está fazendo a sua parte, mas é uma coisa que demora. Eu tenho ficado bastante preocupado com o dia a dia, com tudo que o governo prometeu de receita para atingir a meta do arcabouço fiscal, da regra fiscal, e que eu estou vendo um dia a dia muito ruim, como diz por aí, no chão de fábrica. Quando você sai para conversar, você pega um táxi, você pergunta, a situação está difícil. Você fala com o Uber, a situação está difícil. Você vai conversa com um posto de gasolina, o cara está dizendo que está vendendo menos. Você vai no interior do estado, conversa com um comerciante, ele fala, pô, esse ano está muito pior do que o ano passado. Tem muita gente, mas circulando menos dinheiro. Então, a gente está vendo no dia a dia que a gente anda nas cidades que a economia não está andando, as pessoas não estão felizes. Fruto disso toda essa história. E, na minha opinião, esse blá, blá, blá de discussões, né? Pô, é um absurdo. O Bolsonaro pautar a mídia todo dia. Estamos há 10 meses. Isso aqui é um país. Há 9 meses no governo. Isso é um país, pô. Então, a quem interessa isso? A campanha já acabou. E eles têm que se convencer que não adianta ficar batendo no Bolsonaro. Quanto mais bater no Bolsonaro, mais as pessoas vão estar ao lado dele, vão estar ao lado dele, abraçando ele. E não adianta. A direita veio para ficar. Eles têm que separar isso. Parece que não aceitam. E aí não tratam do que tem que tratar, que é diminuir despesa, colocar o Brasil para andar, cuidar dos municípios. Municípios que a gente ouve reclamações todo dia que não vão conseguir pagar sua folha de pagamento. Imagina como é que vai ficar a economia municipal. Então é difícil. Bom, conversamos com o deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, líder do partido na Câmara, Altineu Cortes. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês.
Boa semana a todos. Obrigado.